É uma partilha bem simples hoje, viu, pessoal? É uma coisa bem objetiva, também é um tema bem objetivo, bem simples. É bem voltado assim para uma autorreflexão, né, que nós precisamos fazer aqui na Casa São Francisco e aí aonde você está hoje vivendo essa experiência missionária. É sobre a nossa postura no sentido de que será que nós já tomamos realmente posse daquilo que Deus nos chama a viver nesse tempo de escola de formação missionária? Seja que eu esteja ainda aqui em formação, ou seja que eu já estou aí, né, em alguma das casas servindo. Será que eu já entendi, né, de uma forma bem indireta? Será que eu já entendi, né, e já tomei posse de todos os elementos que me fazem não ser mais um acolhido, me fazem agora ser um líder, ser alguém que forma o outro, ser alguém que acompanha o outro, mesmo eu estando aqui na Escola de Formação Missionária? Eu já sou um líder. Essa semana foram 2 para São José, 2 também para São Carlos, né? O Fabinho já foi com volta? Natal ainda. Mas já tá no caminho, né? Já foi, tá no caminho, né? Então 2 foram para São Carlos, 2 foram para São José. Então é uma escola de formação missionária, mas é uma escola já missionária. É que às vezes algum irmão vem de novo um pouco para beber, para parar um pouco e poder beber, e poder ser mais formado, e poder receber, para depois poder ser enviado de novo, né? Mas, então, independente se eu estou diretamente agora já numa missão, ou se eu estou aqui na Casa São Francisco, será que eu já realmente tomei posse de todos os elementos que me fazem não ser mais um acolhido, né? Mas ser uma liderança, ser um discípulo, né? Ser um formador, ser um coordenador. Então, hoje, o convite é fazermos um pouco dessa autorreflexão. Porque daí, se eu identificar algum elemento, alguns elementos que eu ainda não me desapeguei como um acolhido, então eu preciso começar a trabalhar. Então, não adianta só a gente hoje aqui escutar, né? Não vai fazer sentido nenhum, não vai agregar em nada em mim se eu só escutar. Não. Eu preciso mergulhar nessa reflexão, diante daquilo que a gente vai expondo aqui, que a gente vai colocando aqui, que a gente vai lançando aqui, nós devemos já começar essa reflexão. Será que esse ponto eu ainda estou me posicionando como um acolhido? Será que a minha postura ainda é de acolhido? Sendo que eu não sou mais um acolhido. Não, ele é um acolhido da Casa São Francisco. Não, a Casa São Francisco não tem acolhido. A Dom Bosco tem acolhido. Mas a Casa São Francisco não tem acolhido, não é acolhido. É um missionário já, é uma pessoa já vivendo uma experiência missionária, né? Todas as outras casas têm acolhido, a São Francisco não tem acolhido. Então será que eu já realmente tomei posse disso? Às vezes já estou até na missão, mas às vezes também ainda não tomei posse, né? Às vezes eu fico aí, né, na casa em que eu estou, na missão que eu estou, ainda não me desapeguei de ser um acolhido. E fico esperando, às vezes, alguma coisa que não vai acontecer. Porque eu já não sou mais acolhido, então ela não vai mais acontecer desse jeito. Então será que eu já me desapeguei? E será que eu tomei posse realmente da graça de Deus? A graça que Deus derrama sobre mim para esse novo tempo, né? Para esse tempo que eu estou vivendo? O Papa fala muito do protagonismo, né? Tu pode me arrumar aquele texto, Ivan? Isso aqui é uma homilia que o Santo Padre, que o Papa Francisco fez na Jornada Mundial da Juventude de 2016. Não é isso aqui, não. Foi no Instagram. A paralisia faz-nos perder o gosto de desfrutar do encontro, da amizade, o gosto de sonhar juntos, de caminhar com os outros. A outra paralisia ainda mais perigosa e difícil de identificar. Vejam, são pontos que às vezes pode ser difícil da gente conseguir identificar. Por isso que a gente tem que pedir a ação de Deus, a graça de Deus sobre nós. A outra paralisia ainda mais perigosa
e difícil de identificar, a paralisia que brota quando se confunde a felicidade com um sofá. Sim, julgar que para ser felizes temos necessidade de um bom sofá. Certamente para muitos é mais fácil e vantajoso ter jovens pasmados e entontecidos que confundem a felicidade com um sofá. Para muitos isso resulta mais conveniente do que ter jovens vigilantes e desejosos de responder ao sonho de Deus e a todas as aspirações do coração. Mas a verdade é outra. Queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca. É muito triste, mas quando escolhemos a comodidade, confundindo felicidade com o consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro. Perdemos a liberdade. Jesus é o Senhor do risco, não o Senhor do conforto, da segurança e da comodidade. Para seguir a Jesus, é preciso ter uma boa dose de coragem. É preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas. O tempo que hoje estamos a viver não precisa de jovem sofá, mas de jovens com os sapatos, ainda melhor, calçados com as botas. Aceita apenas jogadores titulares em campo, não há lugar para reservas. O Papa pediu aos jovens que ensinem os adultos a conviverem na diversidade, no diálogo, na partilha, da multiculturalidade, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Tende a coragem de nos ensinar que é mais fácil construir pontes do que levantar muros. Aceitais que respondem as vossas mãos e os vossos pés ao Senhor, que é caminho, verdade e vida. Amém. Então, inspirados nessa homilia do Papa, que eu acho que hoje Deus deseja falar no nosso coração. Como que eu tenho tomado posse? Será que, por exemplo, eu preciso ainda escutar o sino, alguém me chamar, porque deu 1h30 da tarde, ou deu 2 horas e é preciso começar a programação da tarde? Eu preciso que alguém me chame, que alguém me avise, que o sino toque de novo, porque começou aí a oração da manhã, são 6h30 da manhã, são 6 horas, são 7 horas, e precisamos fazer a oração da manhã, o diário espiritual. Eu preciso que alguém me lembre que eu sou convidado a partilhar nesses momentos comunitários. Eu preciso que alguém me lembre que eu posso puxar o texto, que eu posso colocar as intenções, eu preciso que alguém me lembre que eu posso começar a dar novos passos, como o Papa dizia. Deus, ele é o Senhor não do conforto e da comodidade, mas o do risco. Jesus é o Senhor do risco, porque nós precisamos arriscar. O Papa fala muito: arrisque a vida por altos ideais. Arrisquem a vida pelos altos ideais. Então, nós estamos arriscando. Eu prefiro uma igreja ferida, porque ela saiu e errou. Eu fui lá, eu tentei pregar, não foi como eu gostaria, eu percebi que eu tenho que me formar mais, mas eu tentei pregar, eu tentei formar, do que uma igreja ferida, porque ela está fechada em si mesma. Não, eu não vou porque eu não posso. Não, eu não vou conduzir, não, eu não vou falar, não, eu não vou tomar essa iniciativa, eu não vou chamar esse acolhido para partilhar, porque eu não sei conduzir uma partilha, não, porque eu estou aí na casa, mas eu ainda não sei bem. A minha função é o quê? O que Deus me chama? É levar um irmão no posto de saúde, mas será que é só isso a minha função? Não estou dizendo que isso é pouco, isso é belíssimo,
né? Você ofertar a sua vida, você estar levando o irmão no posto, você levar o irmão em outro lugar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, é a oferta da sua vida, isso é riquíssimo. Mas quais são os outros passos que você tem que dar? Você só vai porque alguém diz: olha, hoje você tem que fazer isso, hoje você tem que levar esse irmão ali, hoje você tem que fazer aquilo. Mas e o seu protagonismo? E o que Deus coloca no seu coração? E pastorear aquele irmão, e cuidar daquele outro, e ter uma iniciativa na casa, e vamos fazer um armário aqui, e vamos botar um sofá aqui, e vamos mudar essa sala, ela está vazia. A São Francisco foi inaugurada já há mais de um ano, e a gente precisa mudar um pouco, a gente precisa dar passos. E o que fazer aqui? Vamos fazer uma coisa diferente ali, vamos construir algo ali, vamos levantar uma coisa ali, vamos fazer uma gruta ali de Nossa Senhora, vamos ter iniciativas. Vamos ter protagonismo. Não, alguém tem que dizer: ó, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, mas e você sente o quê? E você sente o quê? E Deus chama você ao quê diretamente? Ele fala o quê com você? Só o que alguém diz que você tem que fazer? Mas e diretamente no seu coração? O que é que Deus te inspira? O que é que Deus fala? O que é que Deus brota? O que é que Deus chama? Eu vou fazer comunhão com aquelas comunidades. Aqueles irmãos do Novos Horizontes estão precisando. Olha aqui, eu vou fazer fraternidade, eu vou viver fraternidade. Ei, vamos fazer uma visita ali em Novos Horizontes, pessoal. Ei, vamos fazer uma visita nas irmãs. Glauco, Nivando, vamos marcar uma adoração ali no Oásis da Paz, os irmãos, as irmãs. Ei, vamos fazer isso aqui. Por que não fazer um evento? Ei, vamos chamar aqui as outras comunidades. Vamos evangelizar os jovens. Ei, tem 3 comunidades aqui nas adjacências. O pessoal está vindo aqui, estão cometendo furtos, assaltos. A resposta do ódio é o amor. A violência é o grito de quem não é amado. Aonde não há amor, coloque amor e encontrarás amor. Vamos nessas comunidades aí evangelizar. Vamos chamar as outras comunidades e vamos lá. Vamos começar uma escolinha de futebol aqui no ginásio da Casa do Menor. Vamos chamar esses jovens para cá. A gente vai fazer uma escolinha de futebol aqui com eles. Vamos fazer um reforço escolar com essas crianças. Vamos amar essas crianças, esses jovens. O que mais? O que mais que Deus está suscitando no seu coração? O que mais? O que mais que Deus está falando? O que mais? O que Deus está falando? Entendem? Isso para o coração de vocês é importantíssimo, isso é fundamental. Você sentir que Deus fala, você sentir que Deus inspira, e que você responde, que você corresponde, e que Deus está agindo, porque você não é mais um acolhido, que só, ótimo, obedecer é maravilhoso, tem que obedecer. Sempre vai ter uma liderança que nos acompanha, que nos direciona. Eu não estou falando que a partir de agora, cada um faz o que der na cabeça, e aí vai virar uma confusão, né? Não é isso. Não é isso. Mas esse protagonismo que o Papa pede, aí, aonde você está, né? Acabei dando exemplos aqui, porque fisicamente é aqui que nós estamos agora, mas aí no sítio que você está, o protagonismo, a iniciativa, as inspirações, a liderança de pastoreio com os acolhidos, ser um pai dos acolhidos. Você não é mais um irmão dos irmãos. Agora você é um pai dos irmãos. A sua postura ela precisa ser completamente diferente. Antes eram seus irmãos. Você olhava como os irmãos. Agora você não olha mais para eles como os irmãos. Você olha como filhos. Você que está aí na casa, nessa missão, nesse sítio, o seu olhar já mudou. Já não pode ser mais como irmãos. É por isso que você nunca... bater boca, isso, aquilo, não, é seu filho, é seu filho, não é mais o seu irmão, que você briga, discute, né? Não, é seu filho. Esses irmãos que estão aí no sítio, nessa missão, aí onde você está, são seus filhos, não são seus irmãos mais. E aí você como pai, você entendeu realmente que agora você é pai? Você entendeu que você é mãe? Nas irmãs também, né, que estão aí. E você entendeu que agora você é mãe? Ou você ainda fica ali, se troca com a acolhida, e isso e aquilo? Ou você tomou uma postura de mãe? Você olha para as acolhidas como as suas filhas? Você se preocupa com as suas acolhidas como se fossem as suas filhas? Então é isso que nós precisamos pensar hoje. É isso que nós precisamos refletir hoje. Trazendo assim um exemplo do mundo, certo? Que não tem nada a ver conosco aqui, certo, pessoal? Por favor, entendam bem, né? Tem nada a ver com a escola de formação missionária, não tem nada a ver com a experiência missionária que você está fazendo aí, mas o Papa fala dos jovens no mundo e etc, etc. Então,
vamos olhar um pouco para o mundo. Vamos olhar ali para Dom Bosco, por exemplo. Se a gente chegasse ali na Dom Bosco e dissesse assim: olha, meus irmãos, vai começar um curso de panificação que vai ter o certificado do Senai. É um curso de 3 meses, que são 4 horas por dia, e você sai com o certificado do Senai. Vai ser uma coisa incrível, porque vai ter um selo ali, você vai sair com uma grande oportunidade de emprego. Aquele irmão que optou em trabalhar, em ir para o mercado de trabalho lá fora, etc., ele tem que olhar para aquilo como uma grande oportunidade, na verdade. Essa ampliação da padaria, pessoal, os equipamentos que a gente tem ali, o Senai veio para ver se dava para fazer o curso. Então veio um técnico das máquinas para olhar se dava para fazer o curso. Rapaz, eles estão na mesma hora. Eles têm tudo aqui. É maravilhoso esse material. Então dá para fazer panificação, confeitaria, muita coisa. Um maquinário fantástico, né? E a coordenadora me disse: olha, depois desse certificado, desse curso, inclusive com o apoio que a gente quer dar para vocês, muitos vão poder ser empregados. Então, aí será se por acaso os irmãos da Dom Bosco falam assim: não, eu acho que eu não vou querer não. Então, se por acaso alguém tomasse uma postura assim, você entende que isso seria o quê? Mas seria um absurdo, seria uma incoerência muito grande, porque parece que ele não entendeu o que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Não, ele quer a vida comunitária, a vida fraterna, a evangelização, então ele tem que estar aqui. Então se ele quer trabalhar, ele tem que estar lá. Trabalhar lá fora, que eu digo, né? Se ele quer. Então, mas o que cada um quer? O que ele quer? O que você quer? O que Deus chama você? Entende? Então, por exemplo, vamos dizer, aí entrando mais e mais assim no meio secular, para a gente poder clarear as ideias aqui e entender bem as coisas. Vamos dizer que você seja um servente numa construtora. E aí você faz massa, você carrega a massa. Você faz massa e você carrega a massa. Você faz massa e você carrega a massa. E você passa o dia fazendo massa e carregando a massa. Faz massa e carrega a massa. E essa massa que você carrega, você entrega para um pedreiro, que ele na sua frente o dia inteiro ele está rebocando uma parede. E você vê aquele pedreiro o dia inteiro rebocando uma parede, mas você faz a massa e leva a massa para ele rebocar. Aí você volta, faz a massa e traz a massa para ele rebocar. E você passa o dia inteiro fazendo isso. E você vê o pedreiro rebocando a parede. Então você trabalha 1 ano como servente, 2 anos, 3 anos. E tem gente que morre como servente. Ele passa a vida inteira vendo o pedreiro rebocar a parede. Mas será que ele não aprende a rebocar a parede? Mas por que ele não pode aprender a rebocar a parede? Se ele passa a vida inteira, todos os dias, vendo o pedreiro rebocar a parede. Mas por que ele não pode aprender a rebocar a parede? O que será que acontece com ele? Por que ele se acomoda? Aí depois o pedreiro tem um mestre de obras que explica para ele todo dia o que ele tem que fazer. Aí o pedreiro ele reboca a parede, mas ele também faz a alvenaria, ele assenta a cerâmica no chão. Às vezes ele já mexe até com eletricidade. Tem muito mestre de obras que não sabe rebocar a parede, tem muita coisa que ele não vai saber fazer. Mas ele tem uma noção do todo. Então por que aquele pedreiro não aprende a vida inteira? Mas por que ele não aprende? E depois até mesmo o mestre de obras, se ele quiser, ele pode fazer uma economia ali e depois começar a construir a casa dele, virar um construtor. Mas por que ele não faz isso? Por que ele se acomoda? Então aqui, vejam bem, eu estou dando um exemplo bem do meio secular, para você entender aquilo que nós somos chamados hoje. Mas por que eu não posso partilhar com o acolhido? Você está aí na casa. Não, a minha função é só levar o irmão no posto de saúde. Eu não partilho com os acolhidos, eu não levo o acolhido na capela, eu não entro na vida dele, eu não me torno um pai espiritual dele, eu não abraço a paternidade espiritual, eu não posso falar, eu não posso conduzir a oração, eu não posso pregar, eu não posso... Por que não? Por que eu não posso aprender a tocar violão? Por que eu não posso aprender a pregar? Por que eu não posso me formar mais? Eu quero o catecismo da Igreja Católica. Eu vou decorar o catecismo da Igreja Católica. Eu vou decorar o Evangelho. Eu quero um livro de formação. Eu quero me formar. Eu vou estudar a vida dos santos. Porque eu quero falar da vida dos santos. Eu quero falar sobre São Francisco de Assis. Eu quero falar sobre Antônio de Pádua. Eu quero falar sobre Pio de Pietreutina. Eu quero falar sobre Felipe Neri. Eu quero avisar, ó pessoal, quando estiver precisando de um formador no Luz do Mundo, no Elion, sempre está precisando. O pessoal sempre fica atrás de formador. Pode me chamar.
porque eu estou me formando lá, estou me formando. Ele passa o dia comendo livro, estudando, querendo aprofundar, porque quero evangelizar, porque eu tenho sede de evangelizar, porque eu tenho sede de anunciar o evangelho. Mas às vezes essa sede existe dentro de mim, mas eu fico sentado na cadeira, porque parece que eu penso que eu não posso. Por que você não pode? Por que você não pode ser um formador? Se um servente pode ser um pedreiro, e pode ser um mestre de obras, e pode ser um construtor, e aqui a gente está falando de uma coisa do mundo, por que você, com a graça de Deus, por que você, com o Espírito Santo de Deus, não pode ser uma grande liderança, para a honra e glória de Deus, não para a sua, para a salvação das almas, para a evangelização da humanidade, para que os irmãos sejam resgatados, sejam amados? Por que eu não posso? Por que eu não posso dar passos? Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso amadurecer? Por que sempre alguém tem que me chamar? Por que tem que me corrigir? Irmão, seu quarto como é que está? Parece o da São José. Nem da São José está assim, né? Aí você é um coordenador. Mas e aí, cara, quando é que você vai dar passos? Quando é que você vai amadurecer? Quando é que você vai tomar posse? Quando é que você vai se tornar esse pai, essa mãe, essa liderança? Será que não está na hora de acordar? Será que não está na hora de você rever quais são os pontos que você precisa tomar posse? Porque a graça de Deus está sobre nós. Agora, o que eu faço com essa graça que está sendo derramada sobre mim? Eu tenho uma consciência muito, muito certa, coitado de mim se eu achasse o contrário, que o meu dom para música é péssimo, pessoal. Eu só aprendi a tocar porque sempre lá no início da APA, né, quando surge o Emanuel e o carisma dentro do Lumen, nunca tinha ninguém para tocar nas coisas da ação social. Nunca tinha menino. Então eu aprendi a tocar na marra em casa. Eu olhei, bota esse dedo aqui, bota esse dedo aqui, bota esse dedo aqui. Mas é péssimo o meu dom para música. Tanto que a batida sempre é a mesma, os dedos são amarrados para mudar as casas. Mas eu aprendi porque alguém tinha que tocar. Quantas casas não tem quem toque? Se tivesse quem toque, a gente ia providenciar um violão. É porque não tem um violão? Não, que é isso? O violão a gente providenciava na mesma hora, para que todas as casas tivessem um ministro de música. Que maravilha se todas as coordenações tivesse alguém que toca, né? Porque daí, em cada sítio, em cada casa, em cada missão, tem um irmão, tem uma irmã que toca. Não precisa ser um ministro de música. Pode só fazer como eu faço. Dar uma enrolada, né? Mas pelo menos o som sai e ajuda a rezar um pouco, né? Tá entendendo? Pregar. Rapaz, a minha vida inteira, na sala de aula, nunca eu tive coragem de ir na frente e falar nada. Nunca. Faculdade inteira também, nunca tinha coragem de ir na frente e falar. Rapaz, quando eu vi a galera falando e falando não sei o que, usando não sei o que, minha Nossa Senhora, eu tô num negócio assim, tão abaixo assim, que eu acho que se eu começar a falar, eu mesmo vou ter vergonha de mim mesmo, sabe? Porque eu não falo 1% do jeito que esses caras falam aí, eu fiz direito do direito, do não sei o que. Eu falei, rapaz, deixa eu ficar na minha aqui, deixa eu me esconder sempre. Aí depois na crisma também, quando eu fazia, o pessoal ia partilhar, não, porque Deus e não sei o que, a passagem, não sei das quantas, eu olhava aquilo. Não, meu irmão, nunca peguei no microfone na minha crisma todinha, e depois quando eu fui apoio também, nunca identifiquei que eu pudesse ter qualquer dom assim de falar, misericórdia de Deus. Se hoje eu falo, é misericórdia de Deus, graça de Deus para a humanidade. Eu estou sendo extremamente sincero com vocês, assim. Não estou dando uma para poder. Não, eu estou sendo extremamente sincero com vocês. Então Deus quer fazer. E que alegria Deus começar a fazer mais e mais. Por exemplo, o Lumen foi chamado agora para cantar no Aleluia. Aleluia, vocês conhecem bem, porque aqui no céu, né? Quantas pessoas são? Mais de 150 mil pessoas. No total passam mais de milhão de gente aí, né? Somando os dias e tudo mais. Aí o Lumen foi chamado para ser uma das bandas, viu? E aí quem é que vai estar junto lá com a Camila Correia, com a Lívia Figueiredo? Os irmãos. Mas os irmãos vão ser o principal, macho. Principal. A gente já falou. O principal vai ser os irmãos. O foco vai estar todo nos irmãos ali
não vai ser a Camila Corrêa, nem a Lívia Figueiredo, nem Dois ou Mais, nem Kyrios Day. Eles vão estar lá, mas o foco são os irmãos. São os irmãos que vão dizer, nós compomos essa música. E eu quero dizer que eu estou aqui porque um dia alguém não atravessou a rua quando eu estava passando, com medo de mim. Porque alguém não me julgou, alguém me abraçou, é por isso que eu estou aqui hoje. Vocês imaginam aquela rua de gente que às vezes não entende essa presença de Jesus, vai olhar assim, que? Esse cara que compôs essa música, aquele outro que está no violão ali, também veio da rua. Então vai ter um outro olhar para os irmãos que estão nas ruas, um outro olhar. Então se eu amar esse daqui também, ele também pode se tornar aquele dali. Então se eu não tiver medo, se eu não atravessar a rua, mas pelo contrário, se eu abraçar, se eu amar, se eu for sinal de Deus na vida dele, então pode acontecer com ele o que eu vi acontecendo com aquele outro ali. Cara, é uma explosão. Vocês têm uma bomba na mão, cara. Uma bomba na mão. Uma bomba, vocês têm uma bomba na mão. Uma bomba de uma explosão no mundo. Só que às vezes você está assim, ó. Não, quem tem que cantar é ele. Não, quem tem que pregar é ele. Não, quem tem que coordenar é ele. Mas quem foi que disse isso? Só se foi o demônio que falou isso. É, porque ele fala isso. Ele quer que você fique paralisado. Quem é que nos paralisa? O mal. Porque ele sabe a explosão que vai ser se você acordar. Se você acordar. Quando você acordar, você não imagina a explosão que pode acontecer ao seu redor. Quando os seus olhos se abrirem, quando as vendas caírem, aqui eu não estou falando de soberba, de orgulho, agora você vai achar que você é o maior e que você... Pelo amor de Deus, vocês sabem bem o que eu estou falando aqui. A graça é de Deus, a ação é de Deus, a misericórdia é de Deus, a glória é para Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é nele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Isso aí é uma coisa óbvia, mas é exatamente por isso. Porque se fosse para nós não ia ter graça. Não ia ter graça. Se fosse só para o servente virar pedreiro e o pedreiro virar o mestre de obras e o mestre de obras virar o construtor. E depois? É como o São Felipe Neri um dia perguntou para um filho espiritual deles, né? Não sei se vocês sabem essa história. Ele percebeu que, São Felipe Neri percebeu que tinha um filho espiritual meio orgulhoso, meio vaidoso, né? Aí o menino estava querendo ser padre, tudo mais. Ele falou, você quer ser padre, meu filho? Sim, Felipe, quero ser padre. Que bom. E depois, meu filho? Depois eu penso em ser pároco. Você pensa em ser pároco? Quero ser pároco de uma paróquia. E depois, meu filho? Ele olhou assim. Depois eu penso em ser vigário episcopal. O pároco que coordena várias paróquias, né? O Padre Bezerra é vigário episcopal. O Padre Hélio aqui era vigário episcopal. Vigário episcopal? Meu filho, que bonito, vigário episcopal. E depois? Bispo. Felipe, eu sonho em ser bispo. Você sonha em ser bispo. E depois? Aí ele olhou assim, ficou... Aí ele ficou totalmente envergonhado, né? Ele ficou envergonhado. Sim, diga, meu filho, depois de bispo, pensa em ser cardeal? Aí ele ficou já envergonhado assim, disse, pode ser, não sei, pode ser, quem sabe. E depois você quer ser o Papa, né? Aí essa hora foi que caiu toda a ficha dele, né? Que talvez deveria ter pensado melhor até sobre ser padre, se era a vontade de Deus mesmo, né? Porque... E se ele for um celibatário sem o sacerdócio? Né? E se for um celibatário sem o sacerdócio? Então é claro que tudo é para a honra de Deus. É claro que nada pode ser para massagear o nosso ego. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? E ao mesmo tempo a gente também tem que ter muito cuidado com a ação demoníaca paralisadora sobre nós. Paralisadora sobre nós. Deus quer agir muito através de vocês, pessoal. Muito.
Rapaz, se você imaginasse o tanto que Deus deseja agir através de você. Quando você pensa num santo mais silencioso, a vida dele, ela fala. Então eu não sei como é que Deus deseja falar e agir através de você. Mas uma coisa é certa, através da sua santidade, Deus quer falar e agir muito. E realizar muito nessa comunidade, nessa vocação, através desse carisma, para a igreja, para a humanidade, para o mundo. A gente consegue ver isso de uma forma tão clara, tão clara. Às vezes você, quando está um pouco de fora de uma realidade específica, você vê as coisas melhor, né? Então não sei se vocês conseguem enxergar bem tudo isso, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Quando você está um pouco fora daquela realidade específica, você consegue enxergar as coisas melhores. Você consegue enxergar. Um testemunho desse no Aleluia, todos esses outros ministros de música, eles são maravilhosos. Eles têm experiências incríveis. E eles têm o que testemunhar. A Camila tem muito o que testemunhar. A Lívia, todos. Mas nenhum deles tem o seu testemunho. Nenhum deles tem o seu testemunho. Nenhum deles foi acolhido um dia. Nenhum deles passou pelo que você passou. Então você imagina a força que isso tem hoje no mundo. Um mundo todo cheio de indiferença, onde as pessoas não acreditam mais que é possível. O que fazer com os irmãos da Cracolândia de São Paulo? Quantas pessoas pensam que a solução seria matar? Quantas pessoas pensam? Tira todos eles lá e dá um jeito. Manda para um Auschwitz da vida. Você pensa que não tem muita gente que pensa isso? Muita gente, infelizmente, pensa assim. Infelizmente. Alguns têm coragem de falar, outros não têm coragem de falar, só pensam. Mas pensam assim. Quem é que vai mostrar para o mundo o contrário? Com a sua própria vida. Quando estiver aqui no Aleluia, e que vai dizer: a minha vida, é a minha vida. Fui eu que estava lá. Sou eu que estou aqui hoje. Sou eu que oferto a minha vida para resgatar os outros. Quantas pessoas são usuárias que vão estar escutando isso aqui no céu? Quantos jovens usuários vão escutar isso? E vão ser profundamente contagiados? Quantas famílias vão trazer o filho que está ali no uso de drogas e tudo mais, para ver se faz uma experiência com Deus, e quando ele vê o seu testemunho do Padre Fábio, pode ser lindo, maravilhoso, o jovem que nasceu lá em Minas Gerais, etc, fala muito bonito, muito tocante, mas o que talvez vai tocar aquele jovem é a sua vida, entende? Então o Padre Fábio, ou sei lá quem, ou qualquer outra pessoa maravilhosa como ele, ou qualquer outro, é maravilhoso, vai alcançar algumas pessoas, mas muitas outras pessoas só vão ser alcançadas pelo seu testemunho. Muitas. E aí eu já falei isso para vocês outras vezes, né? Por exemplo, ontem eu estava na São José, tinham mais de 30 acolhidos lá. Cara, todos eles. Você chega a uma casa pequena dentro da cidade, eu não sei se todo mundo aqui já conhece a Casa São José, mas é uma casa pequena, dentro da cidade, bem urbana, que aí você tem mais de 30 homens dentro dessa casa há mais de 15 dias. Eu pensei assim, eu vou lá, vou explicar para eles que eles vão para um sítio, que vai ter mais espaço, que vai ter ver, calma, aguentem firme esse lugar fechado, aqui esse é muito urbano, esse pouco espaço, tantos irmãos juntos numa casa, aguentem firme, que já vocês vão para um sítio bonito, assim, vão respirar, né, um ar puro, lá tem verde, e vai ser maravilhoso. Ei, pessoal, quando eu cheguei lá, todos os irmãos com um sorriso daqui até a ponta da orelha. Todos eles falaram da coordenação, todos.
Todos falaram da condenação. Parece até que é combinado, né? Eu não sei aí se vocês estão assistindo esse vídeo, mas saí muito feliz ontem da São José, cara. Porque todos na partilha falaram da coordenação. Como se sentem amados, e como estão felizes, e como se sentem acolhidos. E a gente estava na sala partilhando, era um em cima do outro, e não cabia mais ali naquela sala inteira. Tinha que entrar ali pela cozinha, tinha que sair ali pela varanda. De tanto irmão, todos há mais de 15 dias. Mas que graça, né, pessoal? Agora, o que é que um acolhido desse que acabou de chegar da rua, com a rua ainda impregnada nele, abstinência, fissura, toda manipulação, todo o carrego, aquele carrego mesmo da manipulação ainda ali viva, né? O crime ainda falando, sabe? O homem velho está ali ainda. Tem como dizer que ele já fez toda a experiência, que ali já são todos só homens novos, etc, etc. Não. O que faz tantos homens assim ter uma identificação tão grande com a coordenação desse jeito? Rapaz, eles olham e dizem assim: cara, eu estou me vendo aqui. Eu estou me vendo aqui. Ele sabe o que eu estou passando, ele passou pela triagem também, ele sentiu fissura também, ele teve abstinência também, ele sofreu também, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que é que eu estou sentindo. E eu não consigo nem enganar ele. Porque ele sabe a minha manipulação era a mesma que ele tinha. E as minhas dores são parecidas com a dele. Eu também perdi minha mãe, ele perdeu a dele. Foi por isso que ele entrou na droga e eu também. Ele foi traído pela esposa, aí no meu caso, eu fui traído pela esposa. Aí o outro, não, eu perdi o filho, ele também. E você começa a se identificar e diz assim, cara... E esse homem está aqui hoje ofertando a vida, consumindo a vida dele. Foi lá, foi formado, se preparou, participou um tempo aqui, como vocês estão agora, pensando em mim para poder ofertar a vida da melhor forma para mim. Eu já entendi que ele não é perfeito. Tem dia que ele não acorda muito bem e às vezes ele não responde da melhor forma possível. Mas o cara está aqui por amor. Ninguém é burro, o irmão não é burro, os irmãos são inteligentes, cara. E eles percebem logo quando é amado, quando não é amado. Quando está amando de verdade ou quando não está. Os irmãos percebem logo. É muito fácil de você perceber. E por que todos aqueles irmãos estão percebendo isso ali? Essa identificação que gera. Essa identificação que gera. Essa paternidade que gera. Mais uma vez, vocês têm uma bomba na mão. Quando chega numa praça, quando chega numa boca de fumo, mais uma vez, sendo bem sincero com vocês, quando eu chego lá, vocês pensam que vai ser de uma hora para outra para eu conseguir conquistar a confiança do irmão que eu não conheço ainda? É um trabalho enorme. Esse cara está fazendo aqui, né? Ele não sabe nem o que a gente nunca fumou uma pedra, nunca dormiu aqui. Mas aí quando ele encontra alguém que fumou com ele, ou que foi preso com ele, ou que fumou com ele, que morou na rua com ele, que dormiu no papelão do lado dele, esse cara de repente entra lá. É outra postura. Olha quem está chegando. Olha quem está chegando, macho. Olha o jeito do cara. É uma força excomunal, extraordinária. É por isso que o inimigo quer tanto desanimar você. É por isso que ele quer tanto tirar você daí. Antes que você entenda cada vez mais tudo isso. Porque quando você entender tudo isso, com toda a profundidade que é, meu Deus do céu. Antes que você entenda tudo isso, antes que você tome posse de tudo isso, antes que você não tenha mais medo, antes que você não deixe mais nada paralisar você, antes que você tome posse, que você vá, evangelize, testemunhe, ilumine as trevas, ele tem que desanimar você. Ele tem que esfriar você. Ele tem que esmorecer você. Ele tem que começar a fazer alguns convites. Mas para que isso? Não tome posse não. Não perca tempo não. O sofá é tão confortável, né? Para que você vai se gastar? É melhor você ir se ferir do que se você estivesse aqui até hoje.
Foi, se feriu um pouco, voltou. E continua, mas gastou a sua vida. Quantos irmãos foram amados? Quantos irmãos foram salvos? Valeu a pena. Valeu muito, e vale a pena de novo. E se ferir de novo, vale a pena de novo. E se ferir de novo, vale a pena de novo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aí, de novo, o que o Papa dizia? O Senhor não é o Senhor das seguranças. Ele é o Senhor dos riscos. Ele é o Senhor das inseguranças. Eu quero arriscar a minha vida. Tem um caminho, mas é esse que eu quero. Porque é esse que me faz livre. Porque é esse que me faz feliz. Porque é esse que Deus me chama. E eu quero tomar posse dele com todas as minhas forças. Então era isso, viu, pessoal? Como eu disse, era objetivo, era simples. Até para a gente não falar muito e se perder no essencial. O essencial hoje é fazermos uma autorreflexão sobre tudo isso. O que é que Deus me chama? Qual é a postura que eu devo mudar? A começar das pequenas coisas, até as grandes coisas. A começar das pequenas. Eu não sou um acolhido, nem aqui, nem aí. Eu não sou mais uma acolhida. A minha postura não pode ser de acolhido. A minha postura não pode ser de acolhida. A minha postura precisa ser de líder, de liderança, de um discípulo, que escuta a voz de Deus, que escuta as inspirações de Deus, e que tem iniciativa, e que tem protagonismo, e que quer dar passos, e que quer romper com as barreiras, com os limites, com os medos, com as fraquezas, com as concupiscências, porque sabe que não somos nós quem fazemos nada. Tudo quem faz é Deus. Tudo é graça de Deus. A partir das pequenas às grandes coisas. Eu sou convidado a rezar no dia de hoje. Eu não sei como é que vai ser a programação aqui, aí, mas se hoje durante o dia houver um tempo de um deserto, que você pode pegar um papel, que você pode de uma forma pessoal anotar. Eu preciso mudar a minha postura nisso. Aqui são as pequenas coisas. Agora, uma postura mais espiritual, o que é que eu devo mudar? A minha forma de olhar, assim. A forma de olhar para os outros irmãos, que não são só mais irmãos, são filhos. Eu vou olhar assim, eu vou tomar uma postura assim. Você vai ver que quando você mudar a sua postura, quando o seu olhar passar a ser um olhar de pai, o olhar do irmão vai começar a ser um olhar de filho. Porque ele vai identificar um pai. Um pai que tomou posse da graça de Deus e que age como um pai. Então ele vai assumir a postura de um filho, diante de que bonito. E que bonito, um filho que vai se aconselhar e confia no conselho do pai. E que se deixa ser corrigido porque sabe que é por amor. E se deixa ser cuidado. E olha o exemplo do pai e quer imitar o pai. O Miguelzinho lá em casa, a dificuldade, porque ele quer fazer tudo igual. Até goleiro ele inventou de ser goleiro, coitado. E tu não pensa, não. O filho olha para o pai e quer imitar, ele quer imitar o tempo todo. Ele quer imitar. Então, o que é que você vai espelhar para esses filhos? Por isso que as suas posturas, quais são as suas posturas? Qual a minha postura, a minha forma de falar, a minha forma de viver a fraternidade, de não fofocar, de não murmurar, de ser exemplo, muito mais do que as aulas que eu vou dar, as palestras, o que eu vou dizer, a minha vida é o grande testemunho. Ele vai imitar a sua vida, ele não vai dizer faça o que eu faço, não faça, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe, cara. Então eles vão olhar a sua vida. A sua vida, ela é coerente com aquilo que Deus chama você, entende? E depois as grandes coisas, o meu olhar na comunidade, o que Deus me chama na comunidade, a minha postura na comunidade de formador, de pregador, de músico, disso, daquilo, eu entendo de não sei o que, eu entendo de números, de finanças, então eu vou ajudar na administração da comunidade, não, eu entendo de sei lá o que.
Grupo de oração eu gosto de conduzir. Pronto, vai ser um coordenador de grupo. Eu não sei, você que está escutando aí, você precisa partilhar. O que tem no seu coração? Diante da comunidade, o que Deus chama você? Além da casa. Porque a comunidade não são só as casas. A gente não pode se confundir com, às vezes, comunidades que são só as casas. Tem comunidade que são só as casas, são só as fazendas, são só as casas. O Lumen não é só as casas. Tem muita coisa. Tem o centro social. Aqui perto tem lá Janguru Sul. Tem o Janguru Sul aqui perto, né? Você quer dar aula de que lá? Aqui, quer começar o quê? Vamos começar um centro social. Vamos abrir um centro social aqui. Quem é que vai começar no centro social aqui? A gente tem essa estrutura enorme da Casa do Menor ali, pessoal. Tem ginásio, tem sala profissionalizante. Quem é que vai começar o centro social aqui, nessas comunidades aqui, ao redor do céu? Quem sente esse chamado? Eu não sei, alguém sente? Alguém aí sente? Então Deus está falando, mas muitas vezes a gente não acredita, né? A gente pensa que não é conosco, é sempre com o outro. Por quê? Cuidado, é uma tentação. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus hoje está anunciando a sua verdade. Que essa verdade alcance o seu coração e gere toda a liberdade para você se sentir livre. Sempre partilhando, né, com as lideranças, né, para não virar uma confusão tudo. Sempre partilhando, sempre discernindo com as suas lideranças. Olha, eu estou sentindo isso, Deus me chama assim, assim, assim. O que a comunidade acha também, vamos discernir junto aqui. Mas coloque para fora. Porque é muito difícil a comunidade sozinha descobrir uma coisa que você está guardando aí ou que você nem descobriu ainda, né? Então é isso, não deixemos de rezar, pessoal. Rezem hoje, né? Rezem essa semana, né? E a gente fica à disposição de vocês que estão aí nas casas, aqui da Escola de Formação Missionária, tá bom?